Você sabe como lidar com a adaptação escolar? Olá, eu sou Graziela Bonner, psicóloga, e hoje eu vim falar para você sobre adaptação escolar. Esse é um momento muito importante, não só na infância, quando a criança é pequena, mas durante toda a vida escolar da criança e também do adolescente. Porque a gente entende, às vezes, que a adaptação escolar ela é só o período que subentende a entrada da criança na escola, quando ela chega nos primeiros anos da escola, mas não. Sempre que a criança passa por uma troca de ano, por exemplo, ela passa por um período de adaptação, mesmo quando ela é mais velha, adolescente. Então, esse período de adaptação todos passam, até nós adultos, mesmo numa faculdade, porque a gente está se adaptando, isso pode gerar novos sentimentos, novas expectativas, e a adaptação escolar ela acontece para todos nós. Então, existem alguns cuidados, algumas dicas que a gente pode estar atentos nesse período. Quando as crianças são menores, o que os pais devem estar atentos? A criança ela deve estar confiante, e para que isso aconteça, os pais também devem estar confiantes. Então não depende só da criança para que ela se adapte à escola, a esse período. A primeira dica é que os pais conheçam a escola, né? Estejam seguros para aquela escola que as crianças estão inseridas. Então conhecer qual é a escola escolhida, quem são os profissionais que trabalham lá, muito importante a metodologia que aquela escola está oferecendo. Então, o que o seu filho vai aprender, não como conteúdo, mas o que a escola oferece, qual é a metodologia que aquela escola oferece para a sua família. O mais importante, as professoras que estão lá, a equipe que está naquela escola, ela é preparada para esse período. Então, você tem que estar seguro. Os pais estando seguros, a criança ou o próprio adolescente se sente seguro também, porque muitas vezes o que a gente vê, pais inseguros que chegam lá e não conseguem fazer a entrega de seu filho para a escola. Então, nesse período de adaptação, os pais estando seguros já é um bom caminho para começar a adaptação escolar. Para que a criança se adapte, não depende só da criança, então depende do meio, né? Da família, da escola. Muitas vezes essa adaptação também vai depender das experiências anteriores. Então, se a criança já frequentava a escola, vai depender também das experiências que ela viveu durante aquele ano, como foi a adaptação do ano anterior. Então, os pais precisam estar atentos. Em alguns momentos, essas crianças, elas podem ir para a escola e começar a primeira, segunda semana com tudo ok. E manifestar algum choro, algum medo depois dos primeiros 15 dias. Então isso também é normal, mas os pais precisam estar atentos e já entrar em contato com a escola e comunicar, olha, meu filho está manifestando isso, o que a gente pode fazer? Então é um período de adaptação tardio, né? Que começou tudo bem e apresentou alguns sintomas depois. Então é importante a gente estar atento. Para que esse período aconteça com tranquilidade, é muito importante a conversa. Então pergunte para a criança como ela está se sentindo ao voltar à aula ou durante a semana, como ela está sentindo essa semana, e cuide para não colocar as expectativas suas como adulto sobre ela. Não fique falando dias antes de começar a aula sobre as aulas, sobre imaginando como vai ser, porque isso sim pode gerar uma ansiedade desnecessária. Então, seja breve, mas um dia antes da aula, sim. Prepare a criança com carinho, com amorosidade, e isso vai dar certo. Porque, às vezes, antecipando muito, a criança pode ficar imaginando, fantasiando e gerar alguns sentimentos desnecessários. Então, o diálogo e percebendo o que a criança traz, o que ela fala sobre esse período, vai fazer com que você entenda o que está passando pela cabeça dela. Mas e quando chegar o grande dia? Algumas dicas, então, né? Primeiro, cumpra o que prometer. Se você falou que vai ir buscar ela em determinado horário, faça. Vá e busque em determinado horário. Como já disse, transmita segurança. Seja paciente, gerencie suas expectativas e as da criança. Controle o seu emocional. Então, se você estiver ansioso ou com medo por algum motivo, não demonstre para a criança. Sempre demonstre interesse pelo processo. Isso é algo muito importante, demonstrar o interesse por aquilo que seu filho vai vivenciar. E por último, seja acolhedor sem deixar de ser firme. Então, em alguns momentos, você precisa ser firme para que a criança fique, né? Então, diga um tchau, um beijo carinhoso e tchau, meu filho, vai. Eu acredito que você está preparado, então seja carinhoso e firme. Quanto tempo dura a adaptação escolar? É impossível determinar um período, né? Porque isso vai depender muito do vínculo, né? O vínculo com a escola, como os pais então estão entregando para a escola. Então o tempo a gente não determina, mas geralmente é entre uma semana, 15 dias até 20 dias. Mas algo muito importante sempre é a relação família e escola. Isso faz todo o diferencial para que essa adaptação
aconteça efetivamente. Gostou do conteúdo desse vídeo? Curta, comente e compartilhe.